Olá, mulheres de alma cigana! Hoje vamos falar de produção, de espetáculo, de arte, de palco, de impacto visual, de técnica aprimorada. Se você está me acompanhando, eu já coloquei aqui nas redes sociais mais de 30 vídeos falando sobre elementos cênicos diferentes. Eu vou trazer ainda mais vídeos para essa série de elementos cênicos, vídeos onde eu trago a explicação, como fazer e como colocar em prática o uso desses elementos cênicos para que você também perceba como fazer, o que eu estava falando quando eu estava falando lá do fanvel, do véu wing, das asas, quando eu estava falando do leque, quando eu estava falando do pandeiro, o que isso tudo pode representar na dança cigana. E essas danças, onde a gente coloca um elemento cênico, tem que ficar claro que essas danças, elas são realmente danças voltadas para o palco. Ela não está representando a dança de forma tradicional, aquela que não está coreografada, aquela que não está com uma técnica aprimorada. Sim, existe nessas danças tradicionais, existe a técnica a ser aprendida, os trejeitos, as características de uma dança, mesmo ela sendo tradicional, orgânica, festeira, mas há uma dança muito mais aprimorada que se leva para o palco, onde a gente monta uma cena, onde a gente está representando às vezes um personagem que mesmo vestido de cigana está representando algo, e é aí que entra a criatividade e a utilização desses elementos cênicos. Porque se nós não utilizássemos dessa criatividade, dessa forma de colocar no palco a dança, dessa forma sistematizada, aprimorada, em que tem o uso do figurino, de uma coreografia, jamais essa dança estaria aí no coração de tantas mulheres, de tantas pessoas simpatizantes. Estaria aí em pouquíssimas pessoas e quem sabe já teria morrido, esquecido, porque ela não teria esse atrativo. E é o palco, e é a arte, a harmonia que traz essa visualização, essa atenção do público em geral. Então, tá aí nas nossas mãos uma forma de utilizar a dança cigana de forma muito mais criativa. Lógico, sempre obedecendo essa essência da dança. E hoje eu quero trazer uma coreografia que eu trabalhei, levei para alguns festivais, fiz alguns espetáculos e vou trazer sempre exemplos para vocês. Essas coreografias, elas são montadas para palco, para entretenimento, para ter algo a ser formado para que o público compreenda o que está sendo dito através de uma cena dançante. E essa cena que eu criei, uma coreografia muito extensa, ali de 5 minutos, 6 minutos, ela foi utilizada em torno de 6 elementos cênicos só numa coreografia. E essa coreografia estava representada pelo fogo. A cena era o fogo em si e as salamandras, que são elementais do fogo. Então eu coloquei elementos cênicos como asas e como até candelabros aqui com as velhinhas. Por quê? Porque estava representando o dragão, o elemental, elementais que voam, elementais. Então, sempre quando a gente vai representar algo, a gente precisa fazer um estudo. Então, no caso, eu estudei o que eram elementais do fogo, que no caso eu representei as salamandras, como é o aspecto daquele personagem e como eu transformo isso numa dança em que vai estar com as características da dança cigana, com o figurino cigano, mas lembrando aquele personagem. Então, utilizei aí as cores do fogo, utilizei uma maquiagem, um adorno na cabeça, tudo que lembrasse um pouco aí os dragões, as salamandras, que lembrassem esses elementais do fogo. E para representar ainda mais, utilizei de elementos cênicos. Então eu fiz uma pequena entrada com candelabro e uma pequena entrada com asa, veja, bem pequeno, não a coreografia inteira. Foi questão aí de nem 30 segundos.
para introduzir a dança e para dar essa característica. E logo depois já se começou a utilizar de outros elementos cênicos, que são elementos cênicos de fusão. Por exemplo, o fanvel. Foi utilizado o fanvel que tem o fogo, ele traz a chama, lembra a chama do fogo. E aí foi feita uma boa parte da coreografia com esse fanvel, utilizando cenas que entravam e saíam bailarinas, onde algumas bailarinas ficavam postadas no meio ainda, lá rainhas dos elementais no meio com a asa. Então tudo isso foi criado uma cena, e tudo isso, lógico, usando a dança cigana estilo brasileiro, os manejos de saia, os trejeitos de ombro, as posturas, tudo isso, os deslocamentos, tudo como é a dança cigana, mas conectada a essa coreografia, a essa representação. E aí também utilizamos velas. Então tinha lá um castiçalzinho de velas, onde elas entravam também e faziam a movimentação com a vela, onde a música dava uma paradinha, dava uma tranquilizada e já se mudava o elemento cênico para aquele elemento cênico. E veja, mesmo com o fanvel acontecendo, foi entrado véus também, onde bailarinas entravam e colocavam os véus e faziam também véus com motivo de fogo. Então veja que quando a gente vai usar um elemento cênico, ele precisa estar conectado àquilo que está sendo passado para o público. Então, se eu colocar um véu azul lá, não vai estar representando aquilo que eu gostaria, que é o fogo. Então, aí eu tenho que ter todo esse cuidado para representar sempre da melhor forma possível e que o público esteja entendendo que aquilo está sendo transformado num fogo, que aquilo está acontecendo chamas e que quando tem o caos do fogo acontece isso e vai e sai e entra e vem a labareda. Então, para entender que isso tudo é um pequeno caos que vai às cinzas aí e a transmutação através do fogo. Então, trazendo sempre essa essência, com o quê? A essência da dança cigana, com as manejos de saia, com tudo aquilo que precisa ser representado quando a gente está dançando a dança cigana. E aí, além de tudo, ainda eu coloquei aros véu. Então tem uma bailarina que entra no final da coreografia e ela ainda faz uma grande chama, ela vem e finaliza a coreografia. Tudo isso tem que ser muito pensado, muito sincronizado, colocado dentro da música, para que haja uma harmonia. A gente precisa estar trabalhando a técnica de cada um desses elementos. Então essas bailarinas, essas que vocês estão vendo no vídeo aqui, são bailarinas acima de 50, essa coreografia foi levada para um festival onde só pode bailarinas acima de 50, então tem bailarinas de 50, 60, 70 anos participando dessa coreografia. Todas elas passaram por um processo de aprendizado com cada um desses elementos cênicos, não foi jogado na mão delas. Elas aprenderam todas as técnicas de manuseio do fanvel, aprenderam a técnica de manuseio do véu, aprenderam com a vela, aprenderam, essa bailarina ela teve que passar por um processo de aprendizagem para poder manusear esse véu aro, com esse véu imenso que é colocado na mão e que precisa toda uma adaptação do corpo, uma força, tudo para que esse véu não enrole no corpo. As próprias meninas com o candelabro, elas precisaram passar por uma adaptação de equilíbrio, tudo para que pudesse fazer o movimento da dança cigana com aquele peso, com aquele equilíbrio na cabeça. Então tudo isso precisa realmente de um processo acadêmico, metodológico, que vá fazer com que a pessoa realmente assimile aquilo para que depois ela passe a representar aquilo na coreografia. Então esse cuidado eu sempre tenho em todas as minhas aulas. Então todas essas meninas, elas realmente passaram por um processo de aprendizado do elemento cênico para depois passar pelo aprendizado coreográfico, onde se leva para o palco já aquilo que aprendeu, assimilou, organizou no corpo e aí sim vai conseguir desempenhar. E outra coisa, nós como professoras ou você como bailarina, nem sempre a gente sabe como colocar, como falar essa dança.
Não é necessário, não basta, aliás, não basta só a gente dizer que a dança cigana é artística, porque toda dança cigana levada para o palco é artística, é redundante. Eu já falei, tem outros vídeos aqui falando para vocês, lives, onde eu explico. A dança cigana hoje, ela é arte, ela já está sendo representada, ela já está sendo projetada, principalmente por nós que não somos ciganas, por nós que estamos representando a arte de um povo. Então nós precisamos saber bem aquela arte, como ela é conduzida aquela dança, para que daí a gente consiga transformar ela de forma mais criativa, sem perder a essência das saias, os trejeitos de ombro, as posturas, os floreios. E o que acontece? Eu não digo simplesmente, ela é dança artística e deu. Ela continua na essência da dança, ela continua sendo uma dança cigana, mas uma dança cigana moderna. Por quê? Por que ela é uma dança cigana moderna? Porque ela está usando de elementos cênicos fusionados, que nem são, assim, que nem dá para direcionar que é da cultura cigana. Por exemplo, o véu wing é usado na dança do ventre. O fanvéu é usado na cultura chinesa, na representação de alguns locais e regiões lá da China, e hoje é utilizado também na dança do ventre. A própria vela também é uma adaptação, lógico, a cultura cigana ela tem uma forte conexão com os 4 elementos, com o fogo, com a magia, né? Mas nem por isso a gente só... Quando a gente vai trazer para o palco, muitas vezes algumas bailarinas transpõem um elemento cênico de uma dança para outra. Isso a gente já pode dizer que é a influência da própria bailarina. Tanto que hoje a dança, ela sofreu muita influência segundo o que eu aprendi já, eu como profissional. E aí eu coloco, lógico, a minha essência, a minha forma, o meu corpo, a minha visão dentro dessa arte. E assim deve ser para você, mas sempre com muito cuidado técnico, com muito aprimoramento, para que você realmente leve para o palco algo que você consiga fundamentar, assim como eu estou fundamentando para você e explicando algumas coreografias que eu já criei. E agora, se você quer realmente assistir esse espetáculo inteiro, onde fala dos elementais, onde fala do elemental fogo, ar, água, vou trazer várias coreografias aqui para você. Você pode assistir na íntegra essa coreografia lá no meu canal do YouTube, onde tem um espetáculo chamado Círculo Mágico. E lá vai ter a coreografia na sua essência, toda ela. E muitas aí salamandras elementais do fogo, fazendo com outros elementos, além desses aí que eu te mostrei aqui nesse vídeo. Ah, e se você assistiu esse vídeo até o final, é sinal de que você gostou desse vídeo, então compartilha, comenta, curta esse vídeo, repassa que assim você tá também me ajudando a crescer aqui nas minhas redes sociais. Agora sim, um beijo e até mais!